Fala rapaziada, beleza? Felipe Marçal aqui na área. Hoje eu tô com o Victor, atleta e professor de calistenia aqui na região de Blumenau. A gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da calistenia para todos e em especial para atletas de artes marciais e mais especial ainda para atletas de taekwondo, porque ele também é instrutor de taekwondo, é ponta preta. Quem sabe aí um dia vai fazer exame para preta, né? De repente comigo, inclusive. Então o vídeo de hoje vai ser a respeito disso aí, beleza? Segue a vinheta. Vitor, obrigado aí pela participação. Espero que esse seja o primeiro, mas de muitos outros vídeos aí de uma série bacana que a gente vai fazer, porque calistenia é uma atividade grande, né? Uma atividade muito complexa. E eu queria que você falasse um pouquinho pra rapaziada aí que desconhece a calistenia, ou até mesmo pra galera que conhece. Vamos, né, começar do básico até um pouquinho mais avançado, passando por algumas atividades. E quais são os principais objetivos, os principais benefícios, na verdade, da calistenia pra rapaziada no modo geral aí? Perda de peso, ganho de massa magra. A câmera toda sua. E aí galera, tranquilo? Então, a calistenia ela tem uma vantagem imensa em você poder se utilizar o seu corpo independente de onde você esteja. Então, sua atividade física ela não fica parada, limitada a um local específico, a uma academia específica. Então, até para a própria atividade física relacionada à luta, ela simplesmente é uma atividade que você pode estar utilizando dentro de um parque, pode estar utilizando em sua academia, pode simplesmente fazer isso dentro da sua própria casa. Então, o seu ganho de volume de massa, o seu ganho em proporção de atividade como atividade física, ela melhora muito porque você utiliza somente o teu peso e nada além disso. Então, tu falou que uma das vantagens é que é a versatilidade, né? Onde que você pode treinar esse tipo de... Pode treinar no sofá de casa, no chão de casa, então não precisa ir para uma academia ou ir para o parque. Se estiver chovendo, ir no parque numa área aberta é realmente um pouco complicado, um pouco chato, mas independente. Se a pessoa tiver objetivo, ela vai enfrentar, independente da condição climática, ela vai correr atrás. Mas o fato de ser uma atividade bem de fácil execução a nível de espaço, não da execução, mas de local de treino, realmente é uma coisa que facilita bastante e aí tira um pouco daquela desculpinha esfarrapada de que algumas pessoas têm: ah, não vou hoje porque tá chovendo, ah, não vou hoje porque tá sol, não vou porque tá frio. A gente sabe que quando a pessoa não tem um foco bem direcionado, qualquer coisinha é desculpa para não exercer atividade. Então, isso aí é um ponto bem importante das opções de locais e materiais que você pode até pegar para fazer alguns exercícios elásticos, inclusive, acho que pode ser bem utilizado. Algumas pessoas confundem. Qual a diferença entre calistenia e crossfit? O seu interesse em conseguir fazer forças, em ter o seu conhecimento corporal, é simplesmente desenvolvido a partir do... Tô dormindo, tá ligado, né? É, tu tá com a cara meio mal ainda. Isso vai pro erro de gravação, provavelmente, tá? Eu costumo botar erro de gravação no meio do vídeo. Ó, isso é um diferencial que eu faço. A diferença maior entre as duas atividades é que uma você utiliza somente o seu peso do corpo como um estado de sobrevivência. Então, se você conseguir elevar o peso corporal em se segurar durante muito tempo para não cair em um buraco, conseguir subir teu corpo para poder fugir de alguma coisa, seja para pular um muro, seja para qualquer atividade mais real, a calistenia ela é baseada na tua força verdadeira. Então, tudo que você conseguir utilizar ao máximo com o teu corpo, ela vai explorar, seja atividade relacionada à elasticidade, seja flexibilidade, seja força. Então, tudo isso vai ter que ser explosão em uma única vez. Então, você consegue utilizar todo esse movimento somente com o seu peso corporal. No CrossFit, em outras atividades, você também utiliza a sua força em explosão, só que agregando pesos e alguns outros valores, como tempo. Então, você conseguir fazer um exercício em curto tempo. A calistenia, basicamente, você pode estar utilizando ele também em curto tempo e em alta intensidade. Você falou ali de exercícios bacanas, né, com consciência corporal, com força para saltar muro, pular muro, subir, fugir de uma situação, de repente tropeçar na rua, conseguir ter uma consciência corporal de repente não um rolamento, para não se machucar. Isso também tem muito no parkour, né? Sim. O parkour trabalha bastante essa parte de street mesmo, né? Nem em casa, mas na rua eu vejo os caras fazendo de vez em quando. Acho que em Blumenau tem, inclusive. Tem. Uns malucos que fazem sobe muro, pula de um lado, pula pro outro, faz cambalhota, faz não sei o quê. Então, provavelmente o parkour também deve ter algum tipo de exercício que traz da calistenia, né? Por conta dessa consciência. O próprio peso que eles utilizam em projeção
é muito interessante porque você perde o fator medo, o fator ter força, resistência, equilíbrio. Junto, você perde medo, porque te facilita em você fazer um movimento sem saber que vai cair, se cair, sabe cair. E se torna natural, se torna uma atividade extremamente natural, se torna a tua habilidade natural, o teu raciocínio é muito mais rápido, a tua elasticidade ela aumenta por questões naturais, então a força também aumenta em questões naturais, teu equilíbrio também aumenta muito, então juntando tudo isso você vira um atleta de um alto rendimento com muita facilidade. Uma das grandes vantagens, vou dizer vantagens, mas características e benefícios da calistenia é a qualidade da massa muscular que é adquirida com os treinos, né? E, consequentemente, a substituição do tecido adiposo, que seria a gordura, pela massa pura, pela massa magra, né? Realmente tem esse benefício tão grotesco assim na questão da calistenia, e por quê? O interessante do biotipo físico é porque, por ser um exercício natural, automaticamente você vai ter uma aparência, um físico mais próximo ao natural. Então, o seu desenvolvimento em crescer ou querer ganhar volume de massa muscular não vai ser tão interessante pelo teu próprio peso, mas a questão de força concentrada é muito grande. Então, você ganha uma fibragem, você ganha uma força muito grande, automaticamente você ganha uma definição muito forte. Seu corpo aparenta mesmo ser bem mais definido, justamente por quê? Porque você precisa ter uma atitude mais real, uma atitude mais verdadeira. Então, quando você desenvolve teu corpo com o peso correto e a força correta, você desenvolve muito teu corpo em questões físicas aparentes. Então, seu músculo fica mais trabalhado, fica mais desenvolvido e você tem muita resistência e força. Assim como uma pessoa que faz uma atividade que pega peso, ela consegue pegar um peso, mas não consegue fazer uma calistenia. A pessoa que faz calistenia, ela consegue fazer calistenia e pegar um peso. Então tem esse diferencial em força, justamente porque é um peso móvel, você é o teu próprio peso. A gente pode falar que a calistenia é um sistema de exercício de cadeia cinética fechada, aberta ou ambos, dependendo do tipo de exercício? Dependendo muito do tipo de exercício. Basicamente é aberta. É aberta. Basicamente é aberta. A gente trabalha só... Explica só um pouquinho qual é a diferença da cadeia cinética aberta para a cadeia cinética fechada em termos um pouco mais técnicos do que eu. Porque eu sei, mas não vou saber explicar direito. Mas basicamente, cadeia cinética fechada é quando a gente trabalha em um grupo muscular concentrado, né? Sim. Cadeia cinética aberta é quando a gente trabalha mais grupos musculares e não fica simplesmente uma musculação, por exemplo, quando tu faz uma rosca bíceps, tu fica lá fazendo aquele movimento, você sabe que tu está concentrado no bíceps, né? Quando tu faz um supino, por exemplo, já tem um pouco mais de grupo muscular, já tem, né, mais estruturas musculares agregadas ali. Sim. A diferença maior é simplesmente pelo fato da gente estar utilizando, a gente nunca vai utilizar um único grupo muscular na calistenia. A gente sempre vai estar utilizando de 2 a 3 a 4 a 5 ao máximo possível ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, quanto mais a gente conseguir agregar valor em musculatura total ao mesmo tempo, mais interessante para a calistenia. Desde a ponta do pé até a ponta das mãos, a gente pode estar fazendo um único movimento. A atividade em si concentrada, a atividade de academia mesmo em si, você vai concentrar literalmente para uma única musculatura e vai desenvolver aquela única musculatura, tentando trabalhar com a parte também de elasticidade, força, flexibilidade, mas em um único grupo muscular. Num dos vídeos anteriores que eu fiz aqui no canal com o professor Rafael Possamay, de treinamento funcional aqui da região, a gente falou bastante de um ponto muito importante, principalmente para o taekwondo, que é a questão da flexibilidade. Flexibilidade, agilidade, consciência motora também são fatores muito importantes para o taekwondo propriamente dito. E no caso da calistenia, ela te traz uma flexibilidade interessante ou ela costuma te travar um pouco se você não fizer um alongamento posterior ou anterior? Como é que funciona essa questão? Os exercícios já são trabalhados para te dar uma flexibilidade ou você precisa fazer esse exercício separadamente para agregar no treino de calistenia? Se você não tiver flexibilidade, você não desenvolve muito dos movimentos, que é justamente a beleza da calistenia, a gente conseguir fazer alguns movimentos e algumas forças específicas que se tornam visualmente bonitas. Então você não consegue fazer isso se você não tiver flexibilidade, se você não tiver um alongamento bom. Então automaticamente a gente força a flexibilidade a se desenvolver ao máximo, porque a gente quer a beleza no movimento além da força. Então trabalha muito com a questão de aberturas, flexibilidade de modo geral, facilitando muito o desenvolvimento, seja para uma atividade como a própria luta, porque a gente necessita muito de um alongamento para poder também estar desenvolvendo a luta, para poder estar desenvolvendo um chute. Então, basicamente, a flexibilidade ela dobra, porque senão a gente não consegue desenvolver a calistenia em si. A gente pode dizer que a flexibilidade é um dos pilares da calistenia? Sim.
Se não tiver flexibilidade... Se não tiver flexibilidade junto com força, você não tem aquela explosão física adequada, porque senão você vai se lesionar. E a explosão e estabilização também, estabilização, né? Porque a flexibilidade está associada, né? A estabilização também. Sim. Muito equilíbrio. O equilíbrio corporal acho que é uma das coisas mais importantes que tem, porque a gente consegue fazer movimentos em cima de estruturas ridículas, como assim, em cima de um apoio, em cima de uma barra, em cima de outras mãos. Então a gente tem que aguentar o nosso corpo independente de o chão estar fixo. Se você não tem firmeza, você vai ter uma queda, hein? Então, para você simplesmente ter 100% da tua firmeza, você precisa ter estabilidade independente do estado que você esteja. E a consciência corporal, né? Seja totalmente a consciência corporal. Você vai entender totalmente o teu corpo a partir de qualquer âmbito. Seja em cima de uma casa, em cima de uma árvore, ou então com as mãos no chão, ou em cima das mãos em alguém. Então, basicamente, conhecer o teu corpo para poder estar trabalhando em qualquer ambiente. A calistenia trabalha demais a questão da força, né? Tu acabou de falar da estabilização, da força. Também tem explosão muscular. Você falou da questão do fortalecimento dos punhos, né? Para fazer uma parada de mão em alguma superfície instável, né? Para a gente conseguir se sustentar e não ficar caindo, né? Para um lado, caindo para o outro. E a parte do core, né? A parte do core também é muito importante para você fazer estabilização, que é o centro do corpo, né? O núcleo do corpo. Queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso, do fortalecimento do punho, a importância do fortalecimento do punho para evitar algum tipo de lesão, porque é muito usado. O fortalecimento do core, que no modo geral é importante para tudo que você faça na vida. E a explosão muscular, que é uma característica, né? Nem todas as atividades físicas trabalham a explosão muscular, mas é uma característica, acho que de suma importância para praticantes de calistenia, principalmente, que seria até uma pliometria, algo parecido, que eu também falei sobre um pouquinho de pliometria no vídeo anterior, lá com o Rafael Possamay. Dá uma olhadinha no card de vídeo lá que você vai achar. É muito interessante também. É muito interessante a questão de, se você não tiver um alongamento, se você não tiver um desenvolvimento bom no teu punho, você não consegue fazer muita coisa, porque você não vai ter força no teu antebraço, você não vai conseguir ter força na ponta dos teus dedos, que é onde que a gente se mantém por equilíbrio, até no próprio handstand, quando a gente coloca a mão. Então, se a gente não tiver uma atividade em que a gente consiga utilizar ao máximo a extensão que a gente tem no punho, a gente não consegue fazer muito trabalho, porque a gente consegue estender o corpo da ponta dos pés até a ponta das mãos. Então a gente tem que criar uma linha. Essa linha tem que ser simétrica. Para ter simetria tem que ter muita força no punho também, porque é um dos movimentos que a gente mais utiliza. Então o fortalecimento do punho de antebraço, dos dedos, das mãos, cotovelos, ombros são extremamente de suma importância. Assim como o punho é importante, assim como um agachamento é importante, todo o corpo de uma holística geral ela se torna importante, alongar, e o punho não se torna diferente. Ele faz parte também. O fortalecimento do core também é uma atividade bastante importante para a calistenia, bem como a divisão dos treinos, né? Do core para o braço, do core para a perna. Como é que funciona? Tem alguns exercícios que são mais direcionados e específicos assim para uma pessoa que tem uma fraqueza nos membros inferiores ou uma fraqueza maior nos membros superiores, treinar isoladamente, tipo com cadeia cinética fechada, ou não, tem que trabalhar sempre como um todo até achar o yang, até achar o equilíbrio corporal para aí sim começar a executar o movimento com qualidade? Sim, o movimento ele vai ser sempre fortalecido, ele vai sempre tentando igualar. Como o nosso baricentro, como a nossa base corporal é o core, simplesmente a gente tem que tentar... Tudo bom? Tá, tudo bem? Fala de novo. Do core pra extremidade. Pô, pior que tava falando bonito, cara. Esse tava legal. Tava falando bonito pra caralho. Agora eu que eu sei que eu ia falar. Tá, tu é um cara absurdo. Que isso? Eita, bom dia, tudo bom? Não adianta, eles vão vir falar, eu sabia disso. Eu tinha certeza. Juro, eu tava só esperando. Tava só assim. Eu tava assim. Quer dizer, o Tatu vai ser o primeiro. Aí vem. E pior que vem todo mundo. Não, vem, fudeu, vem. Né? Eu falei, fudeu. Deixa eu dar uma pausa ali, peraí. Estamos aqui agora no Parque Ramiro Ridge, aqui em Blumenau. A gente vai fazer uma pequena demonstração. A gente não, né? Ele, que eu não rola. Pra mim,
Tentei fazer algumas vezes, até brinquei, mas não vai rolar. De repente, faz uma coisa mais pra frente aí. E aí o Vitor agora vai falar o último tópico desse vídeo. A gente vai mostrar uma partezinha pra vocês de alguns movimentos aí. Desculpem o sol na cara. Você falou sobre o core, né? A importância do fortalecimento do core e a distribuição dos movimentos, tanto para os membros inferiores como para os membros superiores e até mesmo o full body, né? Trabalhar lá, a cadeia cinética bem, extremamente aberta. Queria que tu falasse um pouquinho aí da importância do treinamento do core, fortalecimento do core, até por conta do equilíbrio, da estabilização. E se dá pra gente fazer exercícios separadamente do core para cima, para os membros superiores, do core para baixo dos membros inferiores, ou se não, vale mais a pena fazer tudo de uma vez só e seja o que Deus quiser. Sim, a parte muito interessante do core é que ele é o baricentro, ele é o centro corporal. Então, basicamente, se a gente não tiver força no nosso centro, a gente não tem força no restante, a gente não consegue distribuir o restante. Então, a gente vai acabar compensando excessivamente ou no superior ou no inferior. Então, a gente não quer isso. A gente quer uma importância de uma simetria única. Como a gente quer um alinhamento, a gente precisa basicamente que as pessoas que têm não têm um fortalecimento específico, por exemplo, no quadrado lombar ou na posterior, trabalhar sim ele com somente o peso corporal baseado só nisso, para ter um fortalecimento também só disso. Então a gente depois vai agrupar todos os movimentos e o mais fraco, a gente vai sempre trabalhar ele especificamente, até a gente pegar o corpo inteiro e fazer um alinhamento completo. Então dá para identificar a fraqueza de alguém. No meu caso, por exemplo, eu tenho fraqueza no corpo inteiro para fazer calistenia, não tenho fraqueza num ponto específico. É tudo e é ruim, né? Minha área é outra, né? Podemos dizer assim. Então, por mais que seja uma atividade de desempenho, que é o que eu faço, que é arte marcial, com explosão muscular, mas são coisas totalmente diferentes, né? Não é que um atleta explosivo na arte marcial vai se dar bem numa calistenia e vice-versa, né? Então eu vou até tentar fazer alguma coisa ali, não sei se eu vou conseguir, mas dá para identificar. Tu consegue identificar, por exemplo, se eu não conseguir fazer um handstand, por exemplo, que é uma coisa mais comum. Qual é o grupo muscular que está mais fraco, onde a gente precisa trabalhar aí sim, mais concentradamente, mais especificamente aquele grupo para estabilizar, ou é o corpo inteiro e tem que ser o corpo inteiro, não tem jeito. Tu não consegue isoladamente separar qual é a musculatura que está fraca ou qual é que está forte, por conta até da postura, né? Provavelmente uma dificuldade postural, tu já sabe onde que falta alongamento, onde é que tem fraqueza, onde é que tem fortalecimento. Como é que funciona? Sim, basicamente o que você falou de mais importante aí é ter tudo. É uma holística, né? Se você às vezes é bom, você tem muita força, mas você não tem um alongamento. Às vezes você tem muita força, mas você não tem equilíbrio. Então, basicamente, se a gente conseguir unir tudo e pegar o ponto fraco e fortalecer ele para a gente ter todo esse desenvolvimento, todo mundo vai conseguir trabalhar independente de idade, tamanho, porte, estrutura física, todos conseguem se adaptar à calistenia, conseguem se adaptar ao movimento calistênico justamente por causa disso. Você consegue chegar do mínimo ao máximo controlando o teu corpo, conhecendo a elasticidade, a força física e o desenvolvimento corporal de modo geral em extensão, em alongamento, em flexibilidade. Então é incrível a capacidade que tem de trazer uma pessoa de uma idade que vai fazer uma atividade física e vai complementar ela com a calistenia. A calistenia basicamente ela vai trabalhar todo o teu corpo e deixar ele pronto para qualquer atividade que você faça. Então se você for agregar a luta, se você for agregar uma atividade ou qualquer atividade que se agregue a calistenia, teu corpo ele está preparado. Só você adequar com o que você precisa em relação aos movimentos, por exemplo, os funcionais de modo geral. Então tudo que você precisa utilizar no teu corpo, a calistenia ela vai te preparar. E depois só agregar os valores técnicos da tua atividade esportiva. A gente pode dizer que um dos objetivos da calistenia é o equilíbrio corporal? É o equilíbrio... A nível de equilíbrio, a pessoa precisa estar equilibradamente a nível de força, a nível de consciência corporal, a nível de estabilidade, a nível de alongamento, a nível de resistência. Porque se ela não tiver o equilíbrio, a calistenia é de fato um equilíbrio, né? Basicamente, um dos pilares da calistenia é o equilíbrio, seja vertical, seja horizontal. A gente vai mostrar algumas imagens, inclusive, a respeito disso. Então, o equilíbrio nesse sentido, a pessoa ela está bem balanceada, corpo e mente, obviamente, para que aí sim fique um movimento mais harmônico, mais puro, com uma beleza, com uma plasticidade, com aquela estabilização assim bem poderosa, podemos dizer. Isso é muito interessante porque você consegue fazer seu movimento, ele simplesmente, quanto mais lento, mais controle você tiver por ele, mais você consegue entender que teu corpo ele tem força, tem elasticidade, tem alongamento, porque nada precisa ser por embalo. A gente gosta de embalar muito e a gente não sabe se aquela força é nossa real ou é a força de um movimento. Associada à física, né? Associada à física, exatamente. Então a gente vai criar um pêndulo. Tá, mas o pêndulo é a tua força real ou o pêndulo é o teu embalo? Então é basicamente a gente tem que entender que a nossa força
não é um embalo, ou correr e saltar não é a distância que você salta real, é a distância parada que você salta real. Sai da inércia. Então sair do zero ao teu ponto máximo. Essa explosão que a calistenia traz. Então fazer do mínimo ao máximo tem que ser com mínimos detalhes, indiferente que seja se você tenha força ou não. Trabalhar ela seja parado, seja em movimento, trabalhar ao melhor possível. Dificultar o movimento cada vez melhor. Se tá fácil, dificulta, né? Se tá fácil, sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto. É uma coisa que eu sempre falo. O sucesso da evolução está fora da sua zona de conforto. Então, se você está na tua zona de conforto, não vai evoluir nunca. Você precisa sentir dor, você precisa se sentir desconforto. Obviamente não é uma dor de lesão, mas é uma dor de que quando a gente sai da zona de conforto, a tendência do corpo é se manter na zona de conforto, né? Evitar dor, evitar desgaste, evitar estresse. Essa é a tendência do corpo. Mas em determinadas situações, principalmente atividade física, se você não sair da zona de conforto, você não vai evoluir. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Vitor, obrigado mais uma vez pela tua explicação, pela tua parceria. Realmente é fantástico aí. Vocês viram nas imagens o que esse esquisito aqui consegue fazer. Fiquem com Deus, obrigado aí mais uma vez por assistirem o vídeo até aqui. Não se esquece, se inscreve no canal, comenta ali o vídeo se você não gostou, se você gostou, manda para os seus amigos. O Instagram do Vitor vai passar aqui embaixo. Queria que só desse a palavrinha final ali, se despedir da rapaziada, falar um pouquinho sobre o teu projeto, os seus trabalhos aí. E agora é todo seu, a câmera é tua. Valeu, galera. Eu trabalho muito com a questão corpo, mente, espírito, acho que tudo está muito bem ligado. Trabalho com a alimentação, trabalho com a parte física. Acredito que deva ser uma holística, todo mundo tem que ver todos os ângulos da vida dessa proporção, em ter equilíbrio em tudo. E eu acredito que dessa forma que a gente desenvolve hoje a atividade física, ela está relacionada também a um bem-estar mental. Então tudo isso hoje que a gente trabalha, ou tudo isso que a gente tenta desenvolver hoje, é basicamente pegar o nosso corpo e utilizar ele da melhor forma possível, da forma que não agrida. Então a gente trabalha hoje, aqui eu, por exemplo, trabalho às terças-feiras aqui no Ramiro, às 7 horas da noite, a gente dá aula de calistenia aqui, e associado também com a meditação, um relaxamento, justamente para você sentir que teu corpo ele sofre uma intensidade e ele sofre também um relaxamento, e os dois juntos ao mesmo tempo agregam muitos valores. Então eu quero deixar a vocês um intuito de treinem em casa, façam os testes para vocês verem que o corpo de vocês consegue se desenvolver sem precisar estar dentro de uma academia, ou sem precisar você simplesmente querer fazer, é o suficiente. Querer fazer é só acordar, levanta e faz. Então acho que a calistenia está basicamente voltada para ter toda a tua atividade física, seja uma atividade corriqueira, não seja uma atividade corriqueira, mas seja uma atividade que você pratique todos os momentos da tua vida, em qualquer lugar. Você falou ali sobre meditação. Vou aproveitar o gancho. A gente vai fazer um vídeo mais pra frente com a Pamela, né? É uma especialista em yoga. Aí você fala um pouquinho dela, que eu não sei exatamente os detalhes ainda, e da importância que tem o equilíbrio, de novo, entre corpo e mente, né? Se a gente não trabalhar a mente, eu costumo dizer que a mente comanda o corpo. Se o corpo for uma âncora, a mente trava. Se a mente puxar, o corpo acompanha, obviamente com algumas limitações físicas, de patológicas, dependendo da situação. Mas a gente precisa ter a mente sempre na frente para o corpo ir atrás, e não ao contrário, né? É a mente que domina. E acredito que a yoga, através da meditação, através da Pamela, que vai ser um vídeo mais para frente aqui no canal, então se inscreve, marca aquela sinetinha do canal para você receber as notificações dos vídeos aqui para frente, que vai ser bem bacana. A nossa convidada nos próximos, não sei se vai ser ainda o próximo ou se vai ser mais alguns para frente aí. A Pamela vai dar realmente bastante resultado, bastante ajuda pra gente aí e para vocês que acompanham o nosso canal. Se você puder falar um pouquinho dela aí também, fica à vontade. A Pamela é uma professora de yoga, na qual ela desenvolve a calistenia também. Então ela agregou os valores de mental e físico junto. Justamente porque se a gente não tem uma mente forte, como o Felipe estava falando, a gente não tem um corpo forte. Por quê? Porque a gente trava o nosso corpo. Então se a gente, por exemplo, na própria atividade como luta, quem já lutou sabe, se você não tem uma mente boa, não adianta ter o melhor preparo físico do mundo, que na hora da atividade, na hora da luta, na hora realmente da ação, você não vai ter o teu controle, você não vai saber utilizar nada do que você treinou. Então trabalhar o corpo e a mente de uma forma única, você vai simplesmente chegar no local, você vai ter paz mental, você vai ter paz física e você vai realmente exercer essa função que você necessita. Então a Pamela ajuda muito nessa questão de conseguir unir o corpo à mente, e isso vai ser um valor de muita agregação. Mente sã e corpo são. Abraço. Até a próxima. Obrigado, rapaziada.
ficou maneiro esse finalzinho ali. Aí já dá uma chamada pro próximo. Coisa arada. Tá, o microfone tava em cima, né? Ele tava captando, né? Porque parecia que ele tava solto aí. Cara, então, é que ele só deu uma curvadinha pra dentro assim. Vamos ver aí, fazer o...